Você já ouviu falar de Monte Verde? Monte Verde é uma pequena vila que pertence a Camanducaia, no sul de Minas Gerais, é bem pertinho de São Paulo. Apesar de ter crescido bastante com o turismo nos últimos anos, a cidade ainda mantém aquele charme de uma pequena vila com uma avenida principal onde tudo acontece. É uma cidadezinha charmosa em meio às montanhas, que faz com que o frio seja convidativo para assar um queijo na lareira, degustar um bom vinho da região, e normalmente é isso que as pessoas pensam. Mas, então aí vai a primeira dica. E roda a vinheta, editor! Se engana quem pensa que Monte Verde é um destino só para casais. Antigamente era uma pequena cidade realmente mais voltada para o clima 2, mas agora também é um destino para a família com bastante aventura e adrenalina, passeios a cavalo e muito mais. Na minha opinião, falta uma estrutura melhor para as crianças. Poucos locais oferecem estrutura para brincar com os pequenos, mas ainda existem alguns. E para o público mais adolescente, rola algumas atrações bem interessantes no estilo aventura. Essa é a segunda dica, as fazendas de aventura. Você pode caminhar pela rua principal de Monte Verde e encontrar vários locais que oferecem passeios de quadriciclo, moto e UTV. Essas empresas colocam seus equipamentos em aluguel nas fazendas de aventura. Visitei em 2023 e tinham 3 principais fazendas, e as atrações oferecidas e valores eram bem semelhantes. As vendas nessas lojas, ao longo da rua principal ou até mesmo nos hotéis, é praticamente tabelado. O que muda é o local em que cada uma vai te levar. As fazendas de aventura, como são chamadas, são terrenos em meias montanhas que oferecem pistas de quadriciclos, moto, UTV, que são aqueles carrinhos que parecem uma gaiolinha, cavalos, tirolesa, algumas são bem radicais, paredes de escalada, arvorismo, além de curtir a natureza do local, é claro. Ao contratar o aluguel de um quadriciclo, por exemplo, alguém da empresa vai em uma moto na frente e leva todos os visitantes ao local da fazenda no horário combinado. Cada visitante vai com seu próprio veículo até a fazenda e, após realizar o seu circuito com o quadriciclo alugado, pode ficar à vontade para curtir as demais atrações do local. O pessoal já avisa para vir preparado, porque vai se sujar de barro. O nosso grupo fez o passeio de quadriciclo e, apesar do tempo seco não proporcionar uma aventura com muita lama, achamos que foi bem radical. Tinha muitas subidas, descidas íngremes em trilhas estreitas, do lado de penhasco, que proporcionavam uma vista linda. Considero um nível médio, talvez um pouco difícil para os iniciantes que nunca dirigiram um quadriciclo, mas ainda assim é uma aventura incrível que você deve fazer. Se achar que é difícil, talvez alugar o UTV possa ser uma opção um pouco mais fácil de pilotar, mas lembre-se que são trilhas naturais em meio às montanhas, então cada dia pode mudar, dependerá muito do clima. No dia em que fomos, havia muita erosão, por isso achei um pouco difícil, apesar de não ter muita lama, o que talvez iria complicar ainda mais. As fazendas ainda contam com tirolesas. A que fomos era chamada de mega tirolesa. Realmente, um percurso bem extenso de ida e volta e bem alto, é muita adrenalina. Estas fazendas possuem estacionamento e, pelo menos a que conheci, aceitava cartão de crédito para você comprar mais atividades na hora, mas achei que faltou um restaurante ou um local aconchegante para comer e beber algo entre as atrações. Dica 3. Queijos, vinhos, licores e cachaças são um atrativo para os amantes de produtos artesanais. Os queijos são deliciosos. Essa região de Minas é bem famosa por seus queijos. Então, não deixe de experimentar e levar para casa, pois dificilmente você encontrará iguais nas cidades grandes. Os licores e cachaças feitos artesanalmente também são um diferencial. Para quem é amante de bebida alcoólica, a cachaça de Minas é uma das melhores do Brasil e com certeza você vai gostar. Além dos licores e cachaças, não poderiam faltar os vinhos para acompanhar aquele queijinho. Os vinhos produzidos na região são para todos os gostos e os preços são bem convidativos. As lojas geralmente ficam na avenida principal, apesar de ter outras espalhadas pelas ruas vicinais. Como eu disse antes, a cidade está crescendo muito nos últimos anos. Essas lojas oferecem até mesmo pacotes de queijos variados para você levar e comer à noite no seu hotel. Inclusive, se você quiser assar os famosos nozinhos de mussarela na lareira, peça ao atendente os espetos de madeira, que eles irão te dar sem custo extra. Mas não é só queijos e bebidas que você vai encontrar nessas lojas. Você vai poder levar uma infinidade de compotas, doces caseiros de leite, de goiaba, suspiro, mel e pimenta. Muitos tipos de pimenta, inclusive existe uma que eu considero a mais forte que já experimentei. E olha que eu gosto de pimenta. Não me lembro o tipo da pimenta, mas o rótulo do vidro tinha a figura de morte com a foice na mão. Acho que isso já diz tudo, né? Dica 4. Sabonetes artesanais também são um produto fabricado na região e podem ser uma boa opção de presente para alguém que não pôde viajar com você.
Esses sabonetes artesanais são feitos em vários formatos, imitando frutas e objetos, e outros mais voltados à saúde do corpo, feitos à base de glicerina. Essas lojas são especializadas em vários produtos artesanais para o corpo, e apesar de não ser nenhuma cosmética francesa, tenho certeza que você vai gostar. Dica 5. Seguindo o exemplo de muitas cidades de serra, não poderiam faltar as fábricas de chocolates artesanais. Apesar dos valores serem um pouco altos, os chocolates são realmente gostosos. Você vai encontrar lojas na avenida principal, mas também em ruas mais afastadas no lado da cidade que está em crescimento. A maior talvez seja a fábrica de chocolate Gressone, eu acho que assim se pronuncia, tá aparecendo aqui na tela para vocês. Mas você vai encontrar outras, como a chocolateria Monte Verde e a Sabor Chocolate. Existem passeios de Jeep que te levam aos principais pontos turísticos da região. E apesar de não precisar do Jeep para chegar nessas fábricas, esta é uma das paradas dos passeios. Fui com meu próprio carro em uma que fica um pouco mais afastada, próximo da adega que produz cachaças e onde tem um urso do outro lado da rua para fazer aquela foto do Insta. E gostei bastante do sabor do chocolate, principalmente do fundi que eu trouxe para comer aqui em casa. Se você é daqueles que ama chocolate, faça um tour e compre um pouco em cada loja. Assim vai conseguir ter opções e degustar o que cada uma das fábricas tem a oferecer. Dica 6. Os passeios de trilhas mais antigos ainda permanecem, apesar das fazendas de aventura. Fazer as trilhas para Pedra Redonda, Pedra Partida, Platô, Chapéu do Bispo ou Pico do Selado pode ser uma opção para os mais aventureiros. Essas trilhas precisam de acompanhamento de guia especializado e algumas até de um veículo com tração nas 4 rodas para te levar até o ponto de partida. As trilhas são agendadas e dependem do clima para poder ser realizada. Informe-se antes com a empresa especializada que você for contratar sobre os tempos de caminhadas e níveis de dificuldade. Não tente fazer sozinho, pode ser bem perigoso. Apesar de menos radicais, os passeios a cavalo são bastante frequentes na região, desde os que estão mais na natureza, geralmente nessas fazendas radicais, ou até mesmo fazendo um tour nas ruas mais próximas da cidade. São um passeio interessante, principalmente para as crianças, pois podem ser realizados com uma pessoa puxando o cavalo bem devagar. Ainda para as crianças um pouco maiores, existe um circuito logo no início da Avenida Monte Verde com mini quadriciclos e mini UTVs para as crianças se divertirem. Dica 7. Um ramo que está crescendo em todo lugar e em Monte Verde não seria diferente são as cervejarias artesanais. Existem algumas em Monte Verde. Tem a Fritz, talvez aqui tenha a melhor estrutura porque está junto ao restaurante, mas bem concorrida e não vendiam uma régua de degustação fora do restaurante. Não experimentei essa cerveja porque não aguardei a fila de espera que chegava a mais de 40 minutos, então se programe para chegar cedo. Existe a Confraria Vila Monte Verde, a Empório da Montanha, Arsenal da Cerveja e talvez outras mais quando você assistir a este vídeo. Não somos um canal patrocinado. Nossas dicas são baseadas em nossas experiências pessoais e demonstram somente a nossa opinião pessoal, então não estou fazendo propaganda paga, só repassando uma dica a outro apaixonado por viagens. Mas gostei bastante da Arsenal da Cerveja, onde fomos muito bem atendidos e pudemos degustar uma régua com 4 tipos de cerveja e ainda saborear um joelho de porco de acompanhamento. Dica 8. A cidade está crescendo muito nos últimos anos. E sem dúvidas, a culinária é um dos principais atrativos da cidade. Tem restaurantes para todos os gostos e bolsos também, concentrados ao longo da Avenida Monte Verde e alguns nos arredores onde ficam as pousadas. Aliás, a cidade não comporta muitos carros na rua principal, então, se optar por ficar em uma das pousadas mais próximas do centro, deixe seu carro na pousada e vá a pé, principalmente se for de dia. Se estiver hospedado mais longe e precisar ir de carro, existem estacionamentos espalhados na rua principal que cobram um valor pela diária. Normalmente, em temporada, são valores mais altos, mas estacionar na rua vai ser difícil e deixará seu veículo exposto a acidentes, pois as ruas são estreitas e quase sempre de mão dupla. Melhor pagar o estacionamento do que o conserto de lataria. Em baixa temporada, talvez você consiga uma vaga na rua, mas lembre-se de tomar cuidado se está deixando em um local realmente permitido para não levar uma multa de lembrança. Dica 9. Uma atração antiga e que ainda permanece sendo uma das preferidas de muitos, principalmente das crianças, é a patinação no gelo. Em Monte Verde você vai encontrar uma pista de patinação bem estruturada e com gelo sempre bem tratado. A pista é uma das maiores do Brasil e não é lotada, então se você gosta de patinar no gelo, este é o local. Ela fica no final da Avenida Monte Verde. A patinação é realizada com toda a segurança. O local oferece todo o equipamento de segurança necessário para evitar acidentes.
Dica 10. Com o crescimento de Monte Verde, é inevitável que as demais cidades vizinhas também começassem a crescer ao redor, e com isso surgiram algumas oportunidades de passeios bem interessantes para os amantes da natureza como nós. Por exemplo, saindo da estrada que leva de Camanducaia a Monte Verde, existe uma estrada de terra que leva à cidade de Extrema. Nessa estrada, você vai encontrar restaurantes em sítios, apiários e se deleitar com as paisagens formadas pelas montanhas e as corredeiras do rio Jaguari, passando pela prainha até chegar no Parque da Cachoeira do Salto. Mas recomendo fazer essa trilha somente com um veículo 4x4. Existe muito barro e pontos da estrada que talvez você não consiga passar com um veículo normal, dependendo da época em que estiver visitando o local. Outro local dos arredores que também está crescendo com o surgimento de pousadas e restaurantes é o lado oposto da estrada que leva de Camanducaia para Monte Verde, já para o sentido de Gonçalves. Aliás, coloca aqui nos comentários se gostaria de um vídeo sobre 10 dicas do que fazer em Gonçalves, uma outra cidade de Serra de Minas Gerais muito aconchegante. Voltando à dica, se você sair da estrada no sentido de Gonçalves, vai seguir beirando o mesmo rio Jaguari e encontrar alguns restaurantes e cachoeiras, além de passar por hotéis e pousadas mais afastados do centro de Monte Verde, mas com uma estrutura incrível, principalmente para um clima 2. A estrada de terra em meio à natureza já vale o passeio, e na época em que visitei, dava para passar com um carro de passeio sem tração, apesar do sacolejo. Novamente, vamos ressaltar que não estamos sendo patrocinados e não ganhamos nada dos locais que indicamos. Fazemos isso porque realmente gostamos de compartilhar nossas experiências, mas vai aqui a dica de um restaurante que fomos com o nosso grupo, chamado Quinta do Rio, e adoramos o local, o atendimento e a culinária, principalmente os cortes de Angus, apesar da truta também estar incrivelmente saborosa, e você ainda pode comprar os cortes e até uma tábua para assar na churrasqueira da sua casa. Espero que tenham gostado das dicas. Nossa proposta é trazer informações dos locais baseadas em nossas experiências. Somos um canal de um grupo de pessoas que são realmente apaixonadas por explorar lugares novos e viajar pelo Brasil e o mundo, e vamos compartilhando essas experiências com vocês exploradores em 2 vídeos semanais aqui no Tem Trip Tips. Então, se inscreva, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nada. Sua inscrição e de seus amigos nos ajudará a crescer e levar as informações de mais lugares para vocês explorarem, já com conhecimento de nossas dicas. Obrigado por ficarem conosco até o final deste vídeo e até a próxima Tem Trip Tips.